Eu sou Alessandro Traude, eu sou responsável por operações e a parte de relacionamento com canais na Uppertools, né? A Uppertools é uma empresa que está no mercado há mais de 14 anos, né? A gente completou 14 anos na segunda-feira da semana passada e desde o princípio como um parceiro exclusivo da SAP, né? Então, nós temos uma experiência muito grande, né? Não somente no SAP Business One, mas também nesse tempo todo que a gente teve uma atuação e continua tendo uma atuação muito grande no segmento de indústrias, a gente adquiriu know-how no segmento, né, know-how de negócio, e que possibilitou a gente desenvolver uma suíte de soluções chamada BR-One, né, que de fato certificada pela SAP, né, então nós somos sim um parceiro da SSP, da SAP, não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas é um parceiro que desenvolve soluções ou verticais ou horizontais para agregar todo aquele potencial que o Business One já entrega para o cliente, né? E aí, com base nesse know-how que a gente adquiriu durante esse tempo todo, a gente desenvolveu dentro dessa suíte BR-One o BR-One Produção, né, que vai atender manufatura avançada, e o BR-One Importação. Hoje, o objetivo é a gente explorar, através de uma demonstração que o Glauber, que é o nosso arquiteto, um dos principais arquitetos de solução de Business One, consequentemente BR-One, vai apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas hoje o objetivo é a gente explorar o BR-One Produção e a gente tem uma outra agenda com a G2 no dia 24/6 para a gente explorar a parte do BR-One Importação, né? Então, já faz uns 4 anos que a gente abriu o canal de distribuição dessas soluções, né, do BR-One, e agora, nessa parceria muito sólida com a G2, como o Beto disse, a gente consegue explorar bastante todo esse conhecimento que nós temos e agregar valor ao seu negócio, tá? Então, eu vou passar a bola agora para o Glauber, para ele fazer uma breve introdução sobre ele, e aí a gente já entra, de fato, na demonstração, né? Eu agradeço novamente, espero que seja uma manhã bastante proveitosa aí para vocês. A gente sabe dos desafios de estar no home office, então, se vocês ouvirem algum barulho aqui de criança, elas estão por toda parte, parece Gremlin, né? Mas é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez a atenção e a presença de todos. Glauber, fica à vontade agora para seguir adiante. Maravilha. Bom dia, pessoal. Eu sou o Glauber. Eu sou responsável aqui pelo produto do BR-One. Eu já estou com o Business One há alguns anos aí, totalizando quase 12 anos de trabalho com o Business One. E desde o início com o BR-One também. Já trabalhei com módulos de produção de outras plataformas antes do mundo SAP, em vidas passadas, como diz o pessoal da SAP. E aí, quando viemos para a SAP, módulo de produção do SAP, como todos sabem, ele nativo ele é muito simples, né? Ele atende ali apenas a manufatura discreta, então ele é bem simplificado, bem horizontal ainda. Então, o BR-One vem para atender a manufatura avançada, o BR-One vem para atender toda a parte de CRP, toda a parte de planejamento, de APS, de MRP2 e tudo aquilo que falta numa manufatura avançada. Tá? Então, BR-One, o Traude já fez as apresentações do produto. O produto existe há muitos anos e aí também sendo distribuído por canais. Tá? BR-One roda em SQL, BR-One roda em HANA, BR-One está aos finais de ser homologado para a versão 10 agora da SAP, que é a nossa versão corrente. Então, está sempre atualizado junto com o SAP Business One. Tá? Bom, vocês já veem minha tela, eu vou alternar algumas coisas aqui mostrando nesse ambiente HANA para vocês, algumas coisas no ambiente SQL, depende de algumas coisas que estão instaladas nessas duas bases de dados minhas aqui. Tá? Bom, mostrar para vocês, então, BR-One está inserido dentro do menu do próprio SAP.
então não existe nenhuma ferramenta externa, nada que você precise rodar por fora do SAP. E aí a gente começa aqui com um pouco de parametrização. Então, se nós viermos aqui no cadastro do item, nós vamos observar que o BR-1 está inserido aqui no contexto do próprio cadastro de item do SAP. Então, nós temos aqui um cadastro de item tradicional. Então, como a maior parte das pessoas que está na sala já é cliente, né, de Business One aí da G2, vocês conhecem essa tela muito bem. E aqui na aba Dados de Planejamento, existe uma série de informações relevantes para o BR-1. Tá? Aqui nós temos se eu vou utilizar esse item no MRP ou não, é um item que eu quero planejar ou é um item que eu não quero planejar, se é um item produzido ou é um item comprado, então, qual que é a forma de suprimento desse material. Aqui uma série de recursos, qual é a quantidade mínima, qual a quantidade de múltiplos. Então, o meu fornecedor fornece no mínimo 1000 quilos e depois disso múltiplos de 100. Então, eu vou parametrizar isso aqui, o BR-1 vai obedecer essas regras quando ele for fazer as sugestões do MRP. Quando a gente fala em lead time, nós temos o lead time em dias, né? Lead time é o tempo entre eu colocar um pedido de compra e o material chegar, ou se eu estiver falando em produção, o tempo entre eu abrir a ordem de produção e realmente ela estar pronta. Quando eu falo em compras, ok, eu só trabalho em dias. Quando eu falo em produção, o meu lead time ele pode ser de duas formas. Ele pode ser fixo em dias. De repente, eu ainda não tenho muito bem os meus tempos de produção, meus tempos de roteiro aferidos. Então, como eu não tenho ele muito certos, eu trabalho em dias. Olha, em torno de 10 dias eu entrego o material. Agora, a partir do momento que eu tenho o roteiro de fabricação, operação a operação, com os tempos, eu posso trabalhar com um lead time preferencial baseado na sequência das operações. Porque se eu for fazer 10 mil peças, eu vou demorar alguns dias. Se eu for fazer 100 mil peças, eu vou demorar muito mais. Então, quando eu trabalho com sequência de operações, o meu lead time fica flexível, baseado na quantidade de peças ou de quilos, etc., que eu vou fazer. Então, essa diferenciação é bem interessante e o ideal é que se trabalhe com sequência de operações. Vinculado a tudo isso, nós temos aqui embaixo o nosso roteiro de fabricação. Eu vou voltar aqui e vou entrar nele logo em seguida. E nós temos outras informações relevantes para estoque. Então, qual que é o meu estoque mínimo? Qual que é o meu estoque máximo? Então, tudo isso, quais são os depósitos por onde o meu item pode transitar? Se eu tenho mais de uma planta, eu quero trabalhar com processo de transferência. O BR-1 também tem estrutura para dizer, olha, esse material que você precisa no MRP, você não precisa produzir, porque você tem na outra unidade. Então, desde que você tenha parametrizado que aquela outra unidade pode transferir material para essa, ao invés de recomendar que você produza, ele vai recomendar que você transfira material. Então, tudo isso é relevante quando nós formos rodar o processo do MRP. Voltando aqui para dados de planejamento, então nós temos a opção de ter vários roteiros de fabricação para um único produto. Então, eu posso ter um roteiro para fazer dentro da empresa, um roteiro para enviar para beneficiamento, por exemplo, um roteiro para máquinas automáticas, um roteiro para máquinas mais manuais. Então, eu posso ter múltiplos roteiros, e aí, quando eu rodo MRP, é esse roteiro padrão que ele vai usar para fazer o cálculo. Se eu quiser trocar, eu troco, rodo MRP novamente, ou abro uma ordem de produção e escolho um dos meus roteiros alternativos aqui. Tá? Vou clicar aqui na seta, mostrar o roteiro para vocês. Então, está aqui nosso roteiro de fabricação. O roteiro de fabricação ele é composto da seguinte estrutura. Primeiro, operações. Então, eu tenho múltiplas operações aqui, eu posso ter quantas forem necessárias. Então, nesse exemplo que a gente entrou, tinha eu naveguei aqui, um outro roteiro tem 2 operações. Então, eu tenho as operações por onde o material vai passar. Dentro de cada operação, eu posso ter máquina, mão de obra e ferramentas. Esses 3 tipos de recurso, máquina, mão de obra e ferramenta, eles são recursos que vão receber tempo. Então, aqui na linha nós temos o tempo fixo, o tempo para setup daquele equipamento ou daquele recurso, e o tempo variável, que é o tempo que eu estou dizendo que eu preciso para fazer a quantidade de peças que está baseado no meu roteiro. Peças, quilos, sempre que eu digo referência à unidade de medida do produto. E aí, máquina, mão de obra e ferramenta e os componentes. Quando eu digo componentes, aí nós estamos falando do nosso cadastro de itens.
Aí esses componentes podem ser tanto itens que eu compro, quanto semi-acabados. Então, nesse exemplo aqui, ó, no meu item lapiseira P207, eu tenho as duas situações. Eu tenho o corpo externo, que ele tem um roteiro de fabricação, ó, tá vendo? Ele traz um destaque aqui com a seta para eu poder chegar no roteiro do semi-acabado. E eu tenho lá uma presilha de bolso, que é algo que eu compro e já agrego na minha produção aqui. Então, daqui também, se eu clicar na seta, ele vai me abrir o roteiro daquele semi-acabado. Aquele semi-acabado é feito em outras duas operações, com outros equipamentos, com outros componentes também. Tá? Aqui na linha do meu roteiro, eu tenho uma série de informações importantes, percentual de perda, qual é o meu depósito, de onde o material vai ser consumido, qual que é o meu método de baixa. Então, aqui eu vou indicar se a baixa é por explosão ou backflush, né, uma baixa automática. Quando eu entrar com o produto acabado, ele automaticamente consome o componente, ou se é uma baixa manual. Eu vou realmente indicar quanto eu consumi de material, eu vou pesar numa balança, eu vou fazer algum apontamento de quantidade nessa operação. Tá? Baixa por explosão, ela também é possível para materiais que controlam lote. Então, o BR-1 tem parâmetros para você indicar, olha, eu quero fazer a baixa por explosão, por lote e do lote mais antigo. Então, quando eu entrar com o produto acabado, automaticamente a explosão vai consumir a matéria-prima, o lote mais antigo daquele material que constar naquele depósito. Tá? Então, funciona tanto para materiais controlados por lote quanto não, a baixa por explosão. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque tem uma série de campos aqui a mais que a gente pode parametrizar. Nós temos a parametrização aqui, a segunda aba de subproduto. Então, toda vez que eu produzo esse material aqui, sobra o subproduto. Eu produzo também um subproduto. Então, tem aqui como parametrizar que, ao mesmo tempo que eu produzo acabado, eu também produzo alguns subprodutos. Tem um campo importante aqui em cima, percentual de refugo. Existem algumas indústrias que falam, eu tenho, toda vez que eu produzo, eu refugo 10% de material. Essa é a minha previsão de refugo. Então, se eu tiver lá uma ordem de produção de 1.000 quilos, eu tenho que produzir 1.100, porque normalmente eu refugo 10%. Então, o MRP já vai planejar esse 10% a mais, e depois, obviamente, nós vamos ter todo o controle de apontamento do real disso. Né? 10% é o previsto, depois eu vou ter o apontamento de quanto foi na realidade. Então, baseado nessas informações, roteiro, informações que estão também no cadastro de item, estoque, uma série de parametrizações prévias que o BR-1 também tem de calendário, de recursos, tudo isso vai nos dar a informação que o MRP precisa. Então, o MRP é o nosso motor de cálculo. Tá? O que é o MRP? Ele é um processador, ele é um motor que vai pegar todas as informações que nós vamos ver nas próximas telas aqui e vai dar recomendações de produção ou recomendações de compra. As duas principais recomendações aí do MRP. Para eu não ter que todas as vezes selecionar todos os filtros que vocês vão ver nas próximas telas, ele grava num cenário. Então, uma vez que eu selecionei todos os parâmetros, ele grava todos os filtros no que ele chama de cenário, e aí eu não preciso ficar selecionando todas as opções todas as vezes. Então, eu vou selecionar um cenário que eu já rodei previamente, e aí eu vou revisar os filtros. Então, eu estou rodando MRP no período de hoje até meio do mês que vem, eu quero que ele me dê recomendações de compra e produção, todas elas, ou eu poderia filtrar só produção, só compra. Então, eu vou ver uma série de filtros aqui. Vamos para as próximas telas. Então, quais depósitos eu quero... Opa, pulei uma aqui. Quais depósitos eu quero que o MRP olhe o saldo de estoque. Então, se eu tenho um depósito, por exemplo, de devoluções, de sucata, algo que eu não quero que o MRP considere, eu posso desmarcar. E aí, uma série de parâmetros que eu posso ou não considerar nessa minha rodada do MRP. O MRP, no final, para compras, ele pode recomendar solicitação de compra, para você seguir com o fluxo depois para copiar para cotação, ou para depois copiar para pedido, o fluxo que você quiser seguir no módulo de compras.
ou se você já tem fornecedores homologados, e aí são sempre aqueles mesmos, você já parametrizou no cadastro de item os fornecedores preferenciais, existe a opção também de parametrizar e gerar pedido de compra direto. Tá? Então, são os dois parâmetros aqui. Estamos, então, trabalhando com as demandas, né, de venda. Então, pedidos de venda, notas fiscais de entrega futura. Então, eu já me comprometi com o cliente a entregar material. Previsão de vendas. Então, a previsão de vendas que vocês podem estar acostumados a trabalhar é a própria previsão de vendas do SAP, que você pode colar do Excel, que você pode gerar através de previsão histórica aqui. Tá? Então, tudo isso é combustível para o MRP. Vou clicar aqui em executar, já aguarda aí alguns segundos, e nós vamos ter as recomendações de produção e as recomendações de compra. Legal, o resultado do MRP já me mostra aqui uma projeção de cada produto, né, que é produto acabado ou semi-acabado, e comprados também, dia a dia, a projeção de estoque dos próximos dias. Se eu clicar 2 vezes na linha aqui, ele me informa o detalhe, dizendo, olha, essa matéria-prima, ela será necessária porque ela vai ser usada dentro do PA001, aquele outro material. Por isso que ele gerou uma recomendação de solicitação de compras para esta data. Então, qualquer linha que eu ver aqui, eu posso clicar 2 vezes, vejo o detalhe exatamente o que é essa informação. É uma visão bem interessante para você olhar a projeção de estoque. Aba recomendações, ela vai mostrar o líquido, realmente todas as solicitações de compra que eu tenho que fazer, todas as ordens de produção logo abaixo que eu tenho que abrir também. Se eu olhar à direita aqui, eu tenho algumas exceções, alguns alertas, né? Por exemplo, essa situação aqui, eu já deveria ter colocado um pedido ontem para que fosse possível ele chegar ainda em tempo. Então, eu tenho um vencimento no passado. Então, é algo que eu tenho que tomar uma ação emergencial aí para atender, porque o lead time já, de certa forma, está estourado. Tá? Eu posso alterar as quantidades aqui, o MRP me recomendou uma certa quantidade, mas eu quero abrir uma solicitação de compra com mais quantidade, não tem problema, faço a edição aqui. Se eu clicar 2 vezes na linha, eu também vou ter o mesmo detalhe de informação. Essa matéria-prima, ela é utilizada na produção do semi-acabado, que no final vai produzir o acabado para atender a previsão de vendas, para entregar lá no dia 13/7. Então, todo o detalhe aqui. Se eu vier na aba CRP, toda a recomendação que nós temos aqui de produção, na aba CRP, nós vamos ter a explosão de operações dela. Então, eu tenho lá o meu produto aqui semi-acabado, ele precisa passar por esses 2 recursos, e aí já está certinho a projeção de que dia que vai começar, que dia que vai terminar, o detalhe do CRP. Tá? Essa informação do CRP, a carga máquina, eu também posso ver através de relatórios, de uma forma gráfica. Então, tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aquela mesma informação que nós estamos vendo ali, nós temos aqui também a carga máquina, cada um dos meus recursos, qual é a capacidade deles. O meu exemplo aqui está todo montado diário, mas isso pode ser, isso é tudo configurável, né? Ele pode ser semanal, ele pode ser mensal, quinzenal, depende de como cada indústria quer ver a informação. Mas eu tenho qual é a capacidade, qual que é a carga, qual que é o saldo dos meus equipamentos. E aí, olhando aqui, acho que foi para a segunda página, a informação também é gráfica, a barrinha me dizendo quanto que eu tenho de capacidade, quanto que eu já tenho de recursos alocados. Então, se eu preciso de hora extra, se eu posso ir lá, voltar, ampliar o meu horário de calendário, rodar MRP de novo. Então, tudo isso é recurso para a gente planejar a fábrica
utilizando essas informações de CRP. Albert, posso colocar umas perguntas aí que o pessoal está colocando aqui? Fique à vontade. Vamos lá, aí você conduz aí a hora de colocar esses pontos, tá? Fica à vontade aí. Temos perguntas do Daniel Gasnier mandou para a gente aqui. Perguntando, se o BR-1 é compatível com o sistema MES? Sim, o BR-1 ele pode ser acoplado a qualquer tipo de sistema MES, tá? Desde sistemas mais complexos de MES, que vão mandar todo o controle de apontamento, de tempo para dentro do BR-1, até os mais simples, que é conectar uma balança, conectar qualquer tipo de sistema de apontamento simples também. Legal. Muito bom. Ele considera, outra pergunta, tá? Ele considera gargalos, considerando aí uma manufatura sincronizada? Considera sim. Cada equipamento que você cadastra, né, esses equipamentos que estão listados aqui, como exemplo aqui, uma máquina de corte, uma máquina de montagem, qualquer tipo de equipamento que seja, uma injetora, tudo isso eu tenho o cadastro desse equipamento e dentro do cadastro do equipamento eu tenho as limitações dele, incluindo o calendário, incluindo tudo aquilo que vai passar por ele. Show, muito bom. Outra questão, é compatível com o ATP disponível para promessa? Sim, o relatório disponível para promessa funciona da mesma maneira e você tem todas as informações. Nada muda quanto ao ATP. Legal, muito bom. E aí mais uma questão dele aqui, sempre exigida, né? A questão fiscal. Se o BR-1 já está trabalhando, atendendo aí, por exemplo, um bloco K dos nossos queridos SPEDs da vida? Com certeza, com certeza. O BR-1 está totalmente atendendo o bloco K. Importante ressaltar que, principalmente quanto ao processo de beneficiamento, atender o bloco K da maneira que o SAP padrão, sem uso do BR-1 atende, o SAP padrão dá bastante trabalho para você conseguir atender o bloco K. Já o BR-1, ele está todo estruturado de uma maneira que ele consegue controlar exatamente o momento que o material está dentro da empresa, ou ele foi para o terceiro, está em poder de terceiro, voltou. Então, tanto o bloco K, que é relacionado à produção, né, no SPED, quanto o bloco H, que é estoque, o BR-1 vai ajudar vocês a entregar eles com muito mais automação e transparência. Valeu, muito bom. Manda ver aí. Obrigado, Glauber. Maravilha. Bom, nós vimos ali o MRP, então o MRP dispara as nossas compras, que vão cair aqui, né, no módulo de compras do SAP tradicional, e dispara as nossas produções, que vão cair aqui como ordem de produção. Então, opa, o meu menu está se arrastando aqui. Agora sim. Então, se a gente olhar aqui a ordem de produção, nós podemos observar, ela vai herdar todas as informações do meu roteiro de fabricação. Então, nós temos aqui a estrutura... Vou abrir duas ordens. Nós temos aqui a ordem de produção, herdando toda aquela mesma estrutura que nós temos no roteiro, com operação, com máquina, com mão de obra, com ferramenta e componentes. A ordem de produção também herda lá, né? E agora ela herda as informações de base, quantidade base, tempo base e tudo mais, e recebe aqui a real quantidade que eu estou trabalhando para essa ordem. Eu tenho lá planejamento, data de início, data de fim, hora de início, hora de fim, uma série de informações aqui para o planejamento, de predecessão de ordem. Cada linha dessa pode ter uma instrução de texto, que eu quero, comece por esse lado e tal, prenda o equipamento. Então, uma instrução de texto livre também pode ser aplicada em qualquer linha aqui da instrução da ordem. Isso pode vir herdado do roteiro também, sem problemas. Na aba de subproduto, aquilo que é subproduto. Na aba de documentos, aí o BR-1 relaciona automaticamente todos os documentos. Então, eu rodei o MRP,
eu preciso com o MRP olhou lá e viu que eu tinha um pedido de venda, esse pedido de venda disparou a ordem de produção. O MRP já relaciona automaticamente, ó, o meu pedido de venda 185 disparou a ordem de produção número 1 aqui. Para produzir essa ordem de produção número 1, ele precisou de semi-acabados e precisou fazer compras. Então, ele já relacionou aqui quais são as ordens de semi-acabado que ele abriu e vinculou e quais são as solicitações de compra que ele também abriu e vinculou. Tá? Então, é bem interessante essa questão aqui, porque se você tiver, por exemplo, um atraso numa solicitação de compra, um atraso numa ordem de produção de um semi-acabado, você pode ser alertado que a tua ordem de produção PAI vai ser afetada por esse atraso. Tá? Então, documentos vinculados aqui. Mais à frente eu vou mostrar para vocês também a questão do vínculo com a parte de beneficiamentos. E aqui na aba de custos, eu tenho todo o custeio da ordem, tudo aquilo que foi apontado na ordem. Eu vou alternar um outro ambiente aqui, que eu tenho uma ordem com mais apontamentos para mostrar para vocês aquela aba de custos. Aqui, a aba de custos, então, mostrando o resumo de todos os meus custos apontados nessa ordem. 1.390 é o meu custo de componentes. Se eu clicar aqui nos 3 pontos, ele vai me mostrar cada saída de insumos que aconteceu, suas quantidades, custos, totalizando aquele valor que eu tenho. Dentro do SAP, se eu clicar aqui na seta, ele vai me levar lá, exatamente mostrando a saída que aconteceu, vinculada àquela ordem de produção. Vou voltar aqui. Então, todos os custos vão estar relacionados aqui, sejam custos de componente que eu apontei, sejam custos relacionados a terceiros, então, módulo de beneficiamento, e aí eu vou ter qual é o meu custo de cada produto, o meu desvio. Então, eu tenho o meu custo calculado, que é o meu custo base do roteiro, versus o que eu vou apontando, e ele vai dando desvio aqui. Quanto que eu refuguei? Então, fiz apontamento de refugo, tá lá, exatamente as saídas que eu fiz de material como refugo. Qual é o meu percentual de refugo nessa ordem de produção? Então, cada apontamento vai sendo relacionado aqui em tempo real. Botão direito, relatório de apontamentos. Também nós temos um pouco mais de detalhe aqui, dizendo quanto que eu planejei, quanto que eu apontei, quanto foi refugo, qual é o tempo que eu planejei, qual que foi o tempo que eu já apontei. Então, essas informações de resumo da ordem sempre atualizadas em tempo real. Fazer esses apontamentos, nós temos duas maneiras. Terminal de apontamentos. Então, eu abro esse terminal de apontamento, coloco ele lá no chão de fábrica, oculto todo o menu do SAP, deixo só o terminal na mão do operador. Então, esse terminal está aberto lá, o operador chega, lê ele pode digitar ou ele pode ler o crachá dele com código de barras. Tá? Então, ele faz um segundo login aqui. Então, o José da Silva é o operador que está logado nesse terminal. E ele tem lá 2 minutos para fazer. Se ele não fizer nada em 2 minutos, essa sessão fecha automaticamente para que nenhum outro operador use o login dele. Aqui nesse terminal de apontamento, tem as funções todas de chão de fábrica. Então, ele pode iniciar a produção, parar a produção, alterar o recurso para um status não produtivo, por exemplo, o equipamento entrou em manutenção, algum desses status, né? Pode pedir material, pedir para transferir material, ele pode transferir material, caso seja dada essa autorização lá no chão de fábrica, entrar com o produto acabado e sair com o insumo. Então, todas as funções que ele precisa. Apontamentos de tempo, iniciando e parando, e aí quando ele inicia a produção, o próprio BR-1 passa a contar o tempo de produção. Tá? Tudo isso, os botões, os campos, todo esse terminal de apontamento, ele é construído para ser usado com código de barras. Então, para que o operador não tenha que digitar nada. Tá? Então, ele vem ler o código de barra para fazer o login, pode ler o código de barra, inclusive, para pressionar os botões, não precisa clicar nos botões, a gente pode ter um terminal totalmente sem mouse para ele lá, para ele simplesmente usar código de barras para tudo. Inicia, para, troca recurso, pede transferência, entra e sai. Esse apontamento entre início e fim, o próprio BR-1 está contando o tempo e vocês podem supervisionar a fábrica através do monitor de recursos, que vai dizer cada equipamento que você tem na fábrica
em que status que está em produção, está fora de turno, está em manutenção corretiva, então em que status está, se está produzindo, quanto está previsto, quanto já produziu, tá? Qual é a ordem de produção. Então, o monitor de recursos dá essa informação. Tudo isso é parametrizável, os status são parametrizáveis, as cores são parametrizáveis, você escolhe como você quer ver o teu monitor de recursos. Tá? Tudo isso utilizando terminal de apontamento. Legal, mas eu tenho algum recurso na fábrica ou eu tenho uma primeira implantação na minha fábrica e a minha fábrica ainda não está com uma cultura que seja possível descer um terminal para o chão de fábrica. Ok, o BR-1 também tem uma função chamada apontamento de produção, que ela é para esse cenário. Como eu não tenho como ter o terminal conectado na fábrica, eu aponto no papel, então a gente configura os layouts de ordem de produção, os layouts de coleta de apontamento, para que o operador aponte na caneta, né, na fábrica, e o PCP recolhe essas fichas de tempo em tempo, e aí, num único momento, vem aqui e diz: desse tempo, data e hora inicial até essa data e hora final, eu produzi tantas unidades ou tantos quilos, refuguei tanto, classifiquei o refugo em tal, com o operador fulano, e aí faço um apontamento depois, né? Recolho as fichas e lanço todas elas no BR-1. O resultado, ele é o mesmo, a não ser a questão do monitor de recursos, que você não tem a informação em tempo real, né, usando esse cenário aqui. A mesma coisa vale para a pergunta que o pessoal fez quanto a MES. O MES vai descarregar as informações, você vai usar um supervisório, vai usar um software de MES, né, que vai ou monitorar a máquina automaticamente a cada produção dela, ou vai estar apontando ali naqueles terminaizinhos de MES, e aí automaticamente, via integração, vai abastecer toda essa informação aqui do BR-1 na tela de apontamento de produção. Tá? Então, Albert, oi, fica à vontade. Desculpa te cortar, mas deixa eu colocar uma pergunta aí. Na tua experiência aí, vocês têm muita experiência com isso, né? Como é que você recomenda isso para os clientes, né? Porque hoje a gente tem muitos clientes que eles estão usando a produção, o módulo de produção padrão do Business One. E as empresas têm muitos sonhos, né? Desde de controlar vários roteiros, essa produção, até chegar num PCP, num módulo de APS. Como é que você recomendaria isso para os clientes, um faseamento dessa implantação, na tua experiência? Eu digo que é o seguinte: o ótimo é inimigo do bom. Tá? Então, legal. Se você eu estou num cenário onde eu utilizo só a produção padrão do SAP, e eu quero dar um próximo passo, eu diria: implanta a parte de produção, ainda não pensa num primeiro momento no MES, ainda não pensa num primeiro momento em APS, até mesmo a questão de descer o terminal para a fábrica, tem que respeitar a cultura da fábrica. Eu indicaria um passo de cada vez. Tá? Então, se eu acho que a minha fábrica tem condição de já apontar no chão de fábrica, ok, implanto produção, desço o terminal. Se eu acho que ainda não, eu mantenho a ficha na fábrica, implanto produção, vou dando mais um passo. Trabalhei já com a produção avançada durante aí um tempo, ok, agora a minha fábrica já se aculturou, eu já estou com, já acho que é possível descer um MES, ok, contrato um MES, conecto. Legal, agora meus parâmetros de MRP estão totalmente configurados, eles funcionam, eu não tenho problemas, eu quero dar mais um passo em planejamento, eu acoplo o APS. Então, eu indicaria dar um passo de cada vez e não tentar ir para o ótimo e gastar muito e ter problema ainda de cultura. Não, legal. E até indo nessa linha que você falou, o Daniel colocou uma mensagem para a gente, né? Até vou ler aqui. Eu concordo muito com vocês dois aí. Via de regra, né, as empresas nem têm 5S, gestão de cadastros, uma acuracidade de inventário, o próprio controle, né, e gestão de estoque. Então, existe realmente ondas, né, fases que a gente vai conduzindo o cliente para chegar num estado da arte ali na fábrica, né? Exatamente. Eu às vezes, eu já trabalho com software há 14 anos. Muitas vezes a gente chega para um cliente e o cliente ele quer sair do Excel e ir direto para um APS.
ele vai jogar dinheiro fora. Ele vai ficar pagando licença, vai ficar pagando implantação de algo que ele só vai ter maturidade para usar anos depois. Então, eu prefiro a implantação faseada. Legal. O Juliano também concordando com você aí, tá? Sempre usei as mesmas palavras, o ótimo é inimigo do bom. Não, é bacana. Eu acho importante considerar isso, né? A ferramenta é muito poderosa e vai chegar lá no topo mesmo, né? No detalhe do máximo de controle, mas fasear isso, né? Dar tempo para as coisas se encaixarem é bastante importante. Maravilha. Bom, manda ver aí. Legal. Nós passamos ali para o ERP, passamos ali do disparo das ordens, documentos, falamos um pouco de apontamento, e aí eu vou falar um pouquinho mais de custos para vocês. Nós vimos custo lá na aba da ordem de produção, e aí, para custos, a gente ainda tem um pouquinho mais. Nós temos aqui todo o custo direto, você apontou na ordem de produção. Então, todo o material que você consumiu está ali. Além dos custos diretos, nós temos o que a gente chama de gastos gerais de fabricação. Então, o que são gastos gerais de fabricação? Energia, água, de repente, óleo, algo que você não consegue apropriar diretamente em cada ordem. Então, se é material, você apropria por inventário. Então, eu conto o inventário semanalmente ou mensalmente. E aí, no final, eu quero revalorizar a minha produção daquele mês com esses gastos indiretos. Então, nós temos aqui o cadastro de GGF. Abro o cadastro de GGF. E aqui eu tenho a opção de listar essas, de onde vai vir esses custos. Eles vêm de contas contábeis. Então, salários, energia elétrica, então tudo aquilo que eu quiser de gastos indiretos eu vou cadastrar aqui. Quais centros de custo eu vou buscar? Vou cadastrar aqui. Qual é o valor? Então, às vezes eu posso querer pegar todo o valor da conta dentro daquele mês. Então, se eu quiser recuperar exatamente o valor cheio da conta, clico aqui embaixo, atualizar valores, ele vai lá pegar neste mês, neste ano, e vai totalizar o valor dessa conta contábil ou centro de custo e já trazer para mim aqui. Se eu quiser fazer um rateio diferente, pegar uma parte do valor da conta, eu posso arbitrar o valor aqui, digitar ele. Eu vou pegar esse valor e vou dizer, olha, eu quero que ele faça um rateio por horas de mão de obra, de máquina, de ferramenta ou por quantidade. Posso dizer também que este valor eu quero que apropie em horas de mão de obra, mas somente daquilo que passou por um recurso. Então, de repente, eu fiz uma reforma no meu setor de tornos, por exemplo, de industriais, e aí eu quero apropriar essa depreciação, essa reforma, só nos materiais que passam por aqueles recursos, ou que passam por aquelas operações. Então, faço esse cadastro aqui de GGF, e aí eu tenho uma ferramenta aqui, fechamento de custo contábil, para poder realmente fazer essa apropriação. Tá? Venho aqui, escolho o mês, simulo, vou observar o resultado aqui e posso processar. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer aquele rateio todo, recalcular todo o meu movimento de estoque e, no final, me dar uma série de recomendações de reavaliações de estoque. Tá? Então, digamos, eu tinha lá 1.000 horas e eu quis apropriar R$1.000. Então, cada hora vai custar R$1, para ficar simples o nosso exemplo aqui. Eu tenho lá uma ordem de produção nesse mês que eu gastei 20 horas, então eu tenho que agregar R$20 nessa ordem de produção. O produto dessa ordem de produção, ele já está no estoque? Reavalie o estoque. Não, ele passou pelo estoque. Ele passou pelo estoque e foi vendido. Então, contabilmente, ele foi lá para a minha conta de custo de produtos vendidos. Então, é lá que eu tenho que reavaliar esse material, é lá que eu tenho que agregar esse custo. Então, o BR-1 faz todo esse cálculo automaticamente, demonstra aqui nessa tela, e você pode escolher processar ele, e ele faz essas reavaliações e lançamentos contábeis. Tá? Em outras palavras, e usando a literatura conhecida, isso é o custeio por absorção, né? E aí usando ali, apropriando a operação do grupo de recurso, o custeio ABC. Então, esses dois conceitos aí de livros de custo estão atendidos através dessa ferramenta de fechamento de custo contábil. Tá? Além disso aqui, que é conceitual, que é ferramenta contábil, nós temos essa outra, que é o simulador de custos. Essa é totalmente gerencial. Então, eu posso vir aqui, selecionar
um roteiro de fabricação, selecionar um múltiplo, posso dizer, eu quero fazer uma peça, ou nesse exemplo ele já trouxe 100, que é o múltiplo que eu tenho cadastrado lá no meu item. De onde eu quero trazer os custos? Eu quero que ele puxe do custo médio, eu quero que ele, se ele não encontrar custo médio, ele puxe da minha última cotação que eu fiz, de repente é um desenvolvimento de um novo produto, que eu nunca comprei o componente, eu só cotei. E aí, quando eu clico em simular, ele vai fazer a explosão do meu roteiro, né? E toda a engenharia da minha produção vai ser mostrada aqui. Então, ó, no nível 1, eu tenho lá cortar, soldar, embalar e tal. Dentro do cortar, eu tenho 2 componentes que são semi-acabados. Ele indica isso aqui com esse asterisco. E aí, se eu tenho semi-acabados, ele explode nível 2. Depois eu tenho mais semi-acabado, ele explode nível 3. E aí, quantos níveis eu tiver, ele vai fazer a cascata aqui me mostrando os níveis de semi-acabado. E aí ele vai me trazer, ele vai falar, recuperou os custos de custo médio, recuperou os custos de mão de obra, de máquina e traz. Qual que é o meu custo máquina? 2.917. Quanto que me custa a mão de obra para produzir essas 100 unidades? 1.078. Quanto que custa a ferramenta? Nesse exemplo, não tem nenhuma parametrização de ferramenta. Componentes comprados a custo médio, que ele achou aqui, ele não precisou buscar nenhum. A última cotação, essa coluna lista de origem mostra isso para mim. E aí, de baixo para cima, no final, produzir 100 unidades custa 246,41. Tá? Como eu tenho setups aqui, e se eu fosse fazer 100.000 unidades? Simular, me custaria um valor diferente aqui. Então, você pode ir fazendo simulações, você pode salvar esse valor da simulação numa lista de preço do SAP e, em cima disso, formar o preço de venda. Tá? Então, eu posso simular 1 a 1, usando aquela tela que eu abri, ou simular global, utilizando filtros por grupo, D até, e aí rodar uma família inteira de produtos de uma vez só para recalcular. De repente, eu tenho matéria-prima sendo importada e os meus custos vão mudando, então eu posso usar essa ferramenta para simular o custo de produção e, com isso, simular o custo de venda. Aqui no módulo de vendas, nós temos uma ferramenta também do BR1, que é a formação de preço de vendas. Essa ferramenta, além daquelas informações de simulador de custo, vai permitir que se aplique alguns fatores, alguns markups de cálculo para formar um preço de venda com um pouco mais de fatores, né? Com um pouco mais de informação. Então, também é uma ferramenta do BR1, eu posso partir daquele simulador de custo, aplicar todas essas regras e ter meu preço de venda atualizado nas listas de preço. Tá? Então, falando aqui de custos, de simulador de custos e de formação de preço de vendas. Bom, eu tentei passar por todos os pontos aqui do módulo de produção, os mais importantes, para fechar o módulo de produção, e aí a gente fala um pouquinho também do módulo de qualidade. Nós temos o configurador de produtos dentro do módulo de produção. O configurador de produtos, ele é uma ferramenta bastante rica, mas para um mercado específico, para um nicho muito específico. Então, pensando nos clientes que são indústria de móveis, que são indústrias de máquina, que são indústria de um produto que pode ser configurado pelo cliente. Então, usando um exemplo de móveis, eu posso vender um sofá com 2 lugares, com 3 lugares, que reclina o encosto, que não reclina o encosto, e isso eu permito que o meu cliente, né, o meu vendedor e o meu cliente configure esse material. Então, eu tenho um exemplo cadastrado aqui, ó, uma faca RPI. Então, pensa numa faca de corte, de indústria. E aí eu tenho lá o que o meu cliente pode escolher. Ele pode escolher o comprimento, a largura, a espessura, furação, se tem rasgo ou não, o acabamento. Então, tudo isso é parametrizável. A parametrização dá muito mais trabalho quando eu vou criar o meu roteiro de fabricação, mas eu levo essa flexibilidade para a mão do vendedor. O vendedor vai vir aqui, escolher, né, essas informações. Então, ele quer lá com 3 furos essa faca, ele quer com 80 de rasgo e um acabamento laminado. Ok, baseado nessas informações que ele selecionou, o BR1 vai processar, vai tentar encontrar se em algum momento já houve essa configuração dessa forma, vai olhar todas as restrições, se o meu
o vendedor pode realmente configurar esse material dessa forma. Se ele encontrar, ele vai lá buscar o cadastro do item que já existia. Se ele não encontrar, ele cadastra esse novo item. Tá? Já derivou lá o FAQ RPI 2080-100, com toda a nova engenharia, o novo roteiro desse material, e agora eu posso abrir uma ordem de produção ou fazer uma nova configuração. Isso também já criou meu item, já formou o preço de vendas desse material e nasceu um novo produto aqui. Tá? Novo produto com seus atributos, com seu custo, com tudo aquilo que era necessário para ele. Agora eu posso vender e fabricar esse item, que a gente chama de item filho, né? O configurador trabalha com os itens base, que dão os parâmetros, e os itens filhos, que são os produtos configurados. Tá? Esse cenário, só fechar, Roberto, esse cenário é bem específico, tá? Ele faz parte da suíte, mas tem que tomar bastante cuidado, porque ele traz mais complexidade quando a gente vai cadastrar. A flexibilidade para o vendedor, a complexidade para o time de engenharia. Fica à vontade, Roberto. Legal, mas colocar mais duas questões aqui do Daniel, boas. Você mostrou o fechamento de custo, né? E tem uma pergunta, poderia ser fechado dia a dia? Você mostrou ali mensalmente, né? Mas poderia ser fechado dia a dia esse custo? Tá. Daniel, o fechamento... É Daniel que perguntou, né? Daniel. Legal. Daniel, o fechamento de custo contábil, ele conceitualmente não pode ser dia a dia, porque ele apropria custos indiretos. Então, você não tem a tua folha fechada, por exemplo, quando a gente fala em mão de obra, dia a dia, você só tem ela fechada mensal. Você não tem a tua energia fechada mensal, só tem diário, você só tem mensal. Então, não, a ferramenta nasce com custeio por absorção somente mensal. Então, e também você precisa, o principal cálculo, né, o rateio que ele faz é pegar lá, usando o exemplo de mão de obra, eu peguei a minha folha completa do mês, dividido por todas as horas apontadas em todas as ordens de produção. Então, algo que seria inviável fazer mensal. Dessa forma, a ferramenta já nasceu fazendo mensal e não é possível fazer em outro período. Boa. E aí, Glauber, outra questão aqui. Se ele tem tratamento para grade, né? E aí um exemplo, produzir um sofá e nessa produção poder escolher o tipo do tecido que eu vou aplicar no sofá. Talvez até o configurador de produto possa ajudar nisso, né? Exatamente, o configurador de produto vai ajudar nisso. Basta que você, para o seu item base, você estruture um atributo. Então aqui, esse meu exemplo aqui, ó, esses são os meus atributos, comprimento, largura, espessura e tal. Basta que você tenha um atributo chamado tipo de tecido, e aí talvez de seleção, né? Aqui ó, o formato seleção, para que abra uma lista dos tecidos que você tem e você possa selecionar. Maravilha, meu amigo. Obrigado. Legal. Então, agora vamos para o nosso módulo de qualidade. O módulo de qualidade, ele está inserido no contexto também de compras e no contexto de produção. Tá? Então, nós temos aqui qualidade de material e qualidade de fornecedores. Então, nós temos modelos de análise. O que é um modelo de análise? São todas as especificações que eu vou analisar. Então, esse meu exemplo tem viscosidade, densidade, eu espero o valor de 5, mas entre 3 e 6 é aceitável, qual a unidade de medida para a amostra, método de análise. Então, esse é o meu modelo de análise. Eu estruturo um modelo de análise e este modelo de análise eu posso vincular ele em vários lugares. Eu posso vincular ele no meu cadastro de item, para que quando eu compre um material, ele já seja submetido à inspeção de entrada, né? Ou eu posso vinculá-lo ao meu roteiro de fabricação aqui no módulo de produção, para que quando eu produza, quando eu entre com acabado, quando eu faço uma operação, ele também abra uma ficha de análise. E aí a gente vai observar aqui, aqui qualidade, peraí que meu menu moveu, aqui. A ficha de análise, ela tem todas essas origens. Eu posso abrir uma ficha manualmente, estava andando na fábrica, encontrei um material e quero reclassificá-lo, abro uma ficha.
Entrou o material via recepção de mercadoria ou nota fiscal de entrada, os dois documentos de entrada da SAP, de compras. Então, chegou o material do fornecedor, passa para uma inspeção. Ok, inspeciono. Cada entrada de produto acabado que eu fizer, eu quero gerar uma ficha, é possível. Cada ordem de produção que eu abrir, eu quero gerar uma ficha, também parametrizo. Ou, inclusive, eu posso dizer que para uma ordem de produção específica, numa operação específica do meu roteiro, eu também passo. Então, um exemplo disso de operação. Eu tenho 3 operações, 10, 20 e 30. Quando eu fizer a operação 20, eu quero que o operador vá lá e ele faça uma amostragem e meça a largura do componente de algumas peças ali e faça o registro. Ok, parametrizo isso, as fichas vão ser abertas automaticamente para receber apontamento. As fichas abertas tem esse formato aqui, posso trabalhar com lote ou não, então se eu estou trabalhando com materiais que não controlam lote, não tem problema, cada documento vai gerar a ficha e o controle de segregação de material, o BR1 você pode segregar por depósitos para dizer, olha, o material que está nesse depósito ele está ok, e o material que está no outro depósito está aprovado ou está reprovado. Então, podemos fazer transferência de material, o BR1 controla essas transferências. Se você controla lote, aí fica mais fácil, é só o controle do status do lote, se está aprovado ou não. Aqui eu vou indicar, né, o resultado, eu aferi lá a qualidade, encontrei esses valores, e aí ele vai dizer se está aprovado ou não. Posso indicar não conformidades, posso indicar quem foi o analista que fez, tenho aprovações diferentes da linha para o cabeçalho, então o BR1 atende tanto na parte de qualidade, indústrias que requerem menos, né, atributos de qualidade, como uma indústria automotiva, uma indústria de peças, quanto ele também atende os cenários mais complexos de restrições de uma indústria química, de uma indústria alimentícia, de uma indústria que tem que entregar, que tem que ter total rastreabilidade, controle de lote, entrega de certificados para Exército, Polícia Civil, e por aí vai. Então, esses dois cenários bem distintos, o BR1 atende. Dá para simplificar bastante para atender a indústria de peças, que não tem tantos requisitos, e dá para também ser tão complexo para atender a indústria química, tá? E alimentícia. Ficha de análise, ordem de produção, tudo isso tem layout para impressão, tá? Imprimo, mando para a fábrica, em cima de ficha de análise, imprimo certificado de qualidade, tudo isso também é construído aqui no SAP, é parametrizável, a gente pode mudar para cada empresa, colocar logo e fazer tudo que é necessário. Bom, ainda falando de qualidade de materiais, nós temos plano de skip lot. Então, o que é skip lot? Existe em alguns, né, indústria química e tal, eles acabam analisando 100% dos materiais, mas quando a gente vai para a indústria de peças, indústria né, que tem um controle um pouco menos rígido do que o alimentício e químico, você pode pular as inspeções. Então, eu faço a qualidade de um material, repito as análises, então o fornecedor me manda 10 vezes um fornecimento, e eu analiso as 10 vezes. Se eu analisei já as 10 vezes, eu começo a acreditar naquele fornecedor para aquele material, e eu passo a ter um plano de skip lot, eu passo a ter um plano de pular as análises. Então, eu vou dizer quantas vezes eu repito, quantas vezes eu inspeciono, quantas vezes eu pulo, parametrizo isso aqui. Então, digamos que eu tenha dito, olha, eu analiso as 10, eu acredito nas próximas 2, depois eu analiso 8, acredito nas próximas 2, até o momento que eu posso chegar ao ponto de não analisar mais, entender que aquele produto daquele fornecedor está com uma qualidade 100%, a menos que ele me dê uma não conformidade, e aí eu volto no plano de skip lot, eu intensifico e volto a analisar as funções, os lotes, até o momento que eu acredito nele de novo. Então, essa função da estrutura de skip lot, eu não vou entrar muito em detalhe para não ser cansativo, mas tem uma série de recursos embutidos aqui. E nós temos a qualificação de fornecedores. Tá? A qualificação de fornecedor, ela tem desde as especificações e critérios manuais, que né, vou dar algum exemplo, eu digo se o fornecedor, se o material dele é adequado, é algo subjetivo, né?
não tem nenhum cálculo que eu tenho que fazer para isso. Eu vou lá com o meu checklist e digo se ele é ou não é aqueles pontos de critérios manuais. E tem os critérios automáticos. Aqui entra um pouquinho né, o requisito que vocês tiverem, mais um pouquinho de consultoria também da G2, que aqui eu coloco qualquer tipo de função técnica, de view, de banco de dados, de função, e aí eu consigo calcular automaticamente. Então, se você disser, não, eu quero analisar a pontualidade do meu fornecedor, tá? Como é que você quer analisar a pontualidade dele? Não, eu quero analisar a data de entrega do meu pedido de venda versus se ele entregou ou não, e aí você pode tornar isso complexo, se ele entregou parcial ou não. Então, tudo isso é uma configuração que pode ser feita e vai para o critério automático. Então, aqui a pontuação dele vai ser sendo feita automático. Toda essa informação aqui dos modelos de qualificação vão gerar as fichas de qualificação, vão pontuar o fornecedor e dizer se você pode comprar aquele material ou não do fornecedor, se ele está homologado ou não, com período de validade e tudo mais, refletindo no cadastro do seu fornecedor, aqui no SAP, e aí você pode impedir o pessoal de comprar daquele fornecedor ou não, baseado nesses critérios que vão estar sendo observados aqui. Tá? Na aba de qualidade, qual modelo está vinculado nele, em que nível que ele está, qual é o índice dele e quando é que vence essa qualificação, porque periodicamente você atualiza a qualificação desse fornecedor. Ainda dentro do módulo do BR-1, os principais aqui a gente falou produção e qualidade. Eu não sei, Roberto, se tem alguma pergunta sobre qualidade, que agora eu vou dar uma geralzinha ali de a questão de manutenção de equipamento. De qualidade não tem, não. O Daniel colocou uma pergunta, ele viu alguma coisa de gerenciamento, de GP, né? Gerenciamento de projetos. Eu não sei se está habilitado no teu B1 aí o gerenciamento de projetos, ou se é alguma função interna do BR-1. E também a parte de serviços, que eu acho que você vai falar de manutenção, né? Isso, eu vou falar ainda de beneficiamento e vou falar de serviços de manutenção. Beleza. Eu acho que o GP tem alguma coisa de controle de projetos dentro do BR-1? Olha, dentro do BR-1, a gente tem vínculos com o gerenciamento de projetos. Então, você pode abrir uma ordem de produção e vinculá-la a um projeto, fazer um apontamento e vincular a um projeto. Aqui nós temos o campo de projeto. Então, temos esse vínculo com o projeto do próprio SAP Business One. E o SAP Business One, a partir de algumas versões recentes, passou a ter um módulo de projetos com mais recursos voltados a gerenciamento de projeto mesmo. Então, talvez isso atenda lá ao requisito do Daniel. Legal, então é isso mesmo, é o módulo, respondendo ao Daniel, é o módulo padrão, tá, Daniel, do Business One, de gerenciamento de projetos, como o Glauber bem disse. Tem uma outra pergunta aqui do Thiago Nogueira de Carvalho. Esse módulo de qualidade, de qualificação, podemos adicionar qualificação de equipamentos e colocar os ranges aceitáveis para um equipamento? Não, ele não faz, ele não foi construído para isso, ele não faz qualificação de equipamento. Na parte de serviços, que é a parte que eu vou começar aqui agora, rapidinho, ele tem equipamento, que o modelo de manutenção aqui, você pode fazer um modelo de manutenção ou um modelo de metrologia. Então, para os equipamentos, você cria um modelo aqui de metrologia, que você indica qual que é a medida esperada daquele equipamento e tudo mais, qual é a recorrência, então a cada quanto tempo que você afere aquele equipamento, se tem alguma instrução. Isso está vinculado ao cadastro de ferramentas. Então, aqui, ó, toda a ferramenta que eu tenho uma retificadora. Então, ok, eu cadastro um plano de metrologia, que a retificadora tem que ter tanto, tal, vinculo esse modelo, e aí o BR-1 vai me permitir abrir ordens de manutenção e metrologia, além dos alertas e tudo mais que ele vai me dar, para que eu faça o apontamento exato de quanto que foi encontrado, quanto tempo eu demorei, qual que foi aqui a aferição do equipamento.
se isso foi contratado de um terceiro, qual que foi a nota do terceiro que ele me cobrou para aferir o equipamento. Então, essa é a informação que nós temos aqui para manutenção e metrologia. Não sei se isso atende o requisito que ele colocou quanto a ferramentas. Entendi, mas acho que você conseguiu responder, sim. Vamos ver se ele consegue, se ele retorna aqui. Uma pergunta do Hélio sobre o módulo de qualidade, né? Além dos fornecedores para produção, podemos usar para todos os outros fornecedores da empresa? Aí seriam compras de materiais, né? Pergunta do Hélio Ramalho. Obrigado, Hélio. O Hélio não está restrito a fornecedores de produção. É qualquer fornecedor do módulo de compras. Ótimo, maravilha. Valeu, Glauber. E aí, bom, ainda vinculado à produção, a questão do beneficiamento, e aí é um grande módulo de automação aqui dentro da estrutura de produção do BR-1 e SAP. Tá? Vou pegar uma ordem de exemplo aqui para mostrar para vocês um processo já concluído. Então, quando eu preciso mandar material para o terceiro, eu preciso atender toda a questão de construção disso. Eu mando material para o terceiro, eu tenho que colocar o pedido de compra com o terceiro. Esse material contabilmente não está no meu depósito, agora está no depósito do terceiro. O terceiro agrega custo nesse material. O bloco K eu tenho que atender, o bloco H eu tenho que dizer exatamente em poder de quem que está o material. Tudo isso, se eu for fazer com SAP padrão, acredito que alguns de vocês façam, dá muito trabalho e provavelmente vai trazer algumas falhas, né? O BR-1 traz uma automação para tudo isso. Tá? Então, qual que é o esforço do BR-1? Eu ter o meu roteiro de fabricação estruturado, ter lá minha operação que é feita em terceiro, ter as matérias-primas que eu envio para esse terceiro e ter o meu item de serviço de beneficiamento aqui, que é o item que eu vou usar para colocar o pedido de compra, para receber os custos, etc. Então, basta eu ter essa estrutura. Quando eu venho na ordem, botão direito, eu tenho essas funções aqui, ó. Enviar para o assistente de remessa, gerar já a nota fiscal de remessa para o terceiro de uma vez. Se eu não vou agrupar. Se eu vou agrupar várias ordens, eu vou enviando para o assistente, depois eu rodo o assistente e disparo uma nota só. Mas se eu vou enviar para esta ordem uma única nota, já clico aqui e já gera a nota. Posso gerar novos pedidos de compra. O primeiro ele já gera automático. Se eu quiser fracionar isso, eu gero outros. E eu posso vincular uma remessa que eu já tenha feito. De repente, eu trabalho numa situação onde eu remeto 10 toneladas para o meu fornecedor e depois eu vou abrindo ordens de produção fracionada para ir consumindo o estoque que eu já deixei no fornecedor. Então, tem essa função para vincular a nota de remessa avulsa que eu já tenha feito anteriormente. Quando eu venho aqui na aba documentos, aí eu cliquei no botão direito, gerei a remessa, automaticamente o SAP já gerou lá a remessa, automática, pronta, do jeito que tem que ser feito, atendendo todo o requisito de bloco K, bloco H, tudo resolvido, e já gera o pedido de compra para o meu fornecedor daquele serviço de beneficiamento com o custo, tudo que eu parametrizei também já fica aguardando o retorno desse material. Existe parâmetro para indicar qual é o depósito desse meu fornecedor, existe parâmetro para indicar se quando o fornecedor me retorna, ele retorna no mesmo documento, o retorno da remessa e a cobrança do serviço que ele aplicou, ou se ele manda em documentos separados, tudo isso tem parâmetro. E automaticamente, ao retornar, o SAP, né, o BR-1 com o SAP já apropria estes custos todos, já coloca o vínculo aqui com a nota do terceiro e apropria o custo na ordem de produção. Tá? Mostrando aqui estas duas telas, vocês veem a simplicidade que é fazer essa operação no BR-1. Tá? Se eu vier aqui na aba, no menu aqui de compras, e olhar o meu assistente de retorno do beneficiamento de compras, eu quero ver tudo. Opa, o meu menu está movendo aqui. Aqui. Eu quero ver tudo que está na mão desse meu fornecedor aqui, que é o meu terceiro. Está lá. Todos esses serviços eu contratei dele, estou esperando retornar, vinculados a estas ordens de produção. Se eu quiser fazer uma outra remessa, eu tenho aqui o assistente.
Se eu já preparei uma remessa, ele já gerou um esboço aqui para eu confirmar ou não, posso cancelar. Isso aqui traz uma dinâmica muito boa para eu poder trabalhar com um assistente de remessa e de retorno e ter o controle de todo o meu material em processo de beneficiamento em poder de terceiros. Esse controle é sempre muito difícil, né? O BR1 faz muito bem isso. E principalmente fica complexo quando você vai atender, né, os SPEDs, né? Se o item está em seu poder, não está em seu poder. Isso facilita demais, Glauber. Eu acho muito bacana esse recurso aí do beneficiamento. Esse é uma... Apesar dele ser um submódulo, né, do módulo de produção, só ele já traz um ganho incrível no dia a dia do usuário. É verdade. O pessoal, deixa eu só dar um recado para todos aqui. A gente até está passando um pouquinho da hora combinada. É que o BR1 tem muito recurso, né? Eu imagino que o Glauber está passando só uma camada, né, das funcionalidades que o BR1 tem. E está tendo muitas perguntas, temos muitas perguntas aqui. Talvez até depois eu pedir uma opinião aí do Gilberto, do Traude, talvez a gente pudesse compilar uma segunda data, né, para voltar com mais recursos e talvez até encaixando essas perguntas que o pessoal está colocando para a gente aqui, tá? Tranquilo. Então, eu concluí o meu programa do overview aqui, que eu tinha me proposto, e aí, se quiser estender um pouquinho com as perguntas, estendemos. Se quiser também marcar um outro, sem problemas. Legal. Não, tem muito recurso bom aí. E o pessoal nós queremos isso mesmo, tá, pessoal? Que vocês coloquem as questões, coloquem as perguntas, faz parte aqui. Eu só me atento um pouquinho quanto ao horário de todos, e principalmente porque a gente tem o Kahoot no final, aí tá todo mundo querendo ganhar esse brinde da G2, tá? Né? Mas deixa eu colocar aqui, deixa eu dar uma olhada. Glauber, você tem mais algum ponto aí? Você quer seguir aí? Como é que tá aí? Não, tranquilo. Agora acho que eu vou só para as perguntas mesmo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Legal. Não, até o Hélio comentou. Você vai falar isso, né? Pode falar, Roberto. Não, desculpa te cortar. Quer seguir? Não, que o Hélio tinha comentado que em outras lives o gestor anota as perguntas e responde via fórum. Não, é legal a sugestão, Hélio, mas a ideia é essa mesma, é que no Inside Business One a gente possa demonstrar, né, a funcionalidade, quando é possível, claro, né, Hélio? A gente mostrar online mesmo. Então, o bacana é isso, essa interação. Hoje achei a interação fantástica de todo mundo. Agradeço a todos que mandaram perguntas, porque isso é que enriquece a apresentação. E eu digo que é sempre bom judiar dos pré-vendas, né, Roberto e Glauber, né? A gente gosta disso, tá? A gente da área comercial, né? E o Glauber ele nem engasgou, né? Você sentiu isso, né? Às vezes o cara dá uma rateada, né? Vou dar uma olhada. Não, foi muito bem. Mas era isso, pode seguir, Roberto. E até aproveitando, pessoal, na verdade a gente já tem uma segunda data, tá? A gente vai fazer uma continuação, né? O BR1 importação. Então já deixo o convite aqui, tá, pessoal? A próxima data aí a gente vai ter sequência, será no dia 24/6, tá? Às 10 horas da manhã. Então reforço o convite aí para todos, a gente vai divulgar posteriormente, mas já marca na agenda de todos aí dia 24, reserva o horário para nós aí por gentileza, para a gente ver o BR1 importação. E de repente a gente possa até incrementar com mais recursos aí de indústria, de fábrica, de produção, porque com certeza o BR1 tem muitos recursos para serem apresentados. Vamos lá. Ah, legal, o Hélio mandou mensagem dizendo que ele tem interesse aqui na parte de importação. Muito bem, vou colocar uma última pergunta aqui do Hélio. Não sei se o Glauber passou nesse tópico, faltou falar sobre o tópico de manutenção ou de serviços. Você citou manutenção, né, Glauber? Citei. A gente falou aqui por último da manutenção e metrologia, está aqui dentro do modo de serviços. Ótimo, maravilha. Muito bem, vamos para as perguntas, Gilberto? Sim, para as perguntas. Vamos para o Kahoot, né?
Direto para o Kahoot, né? Você respondeu o Daniel, ele está questionando também, não vi nada sobre processamento de estoque mínimo, ponto de pedido e tamanho de lotes. Verdade. Deixa eu ver se é rápido aqui, Glauber, senão a gente pode encaixar na próxima, tá? O Gilberto acabou de ler aí, né? Não vi nada sobre processamento de estoque mínimo, ponto de pedido e tamanho de lotes otimizados. Tem algo nesse sentido? Tem sim, Daniel. Nós temos aqui, ó, dentro do cadastro de itens, vou abrir aqui. Nós temos aqui parâmetro para estoque mínimo. Então, qual é o estoque mínimo e qual é o estoque máximo? Ele pode ser para o item ou descer para o nível de depósito, e aí configurar em cada um dos depósitos aqui embaixo. Tá? E aí, na dados de planejamento, quantidade mínima de pedido e quantidade de múltiplos de pedido. Legal. Perfeito. Muito bom. Gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Realmente tem bastante perguntas, depois eu vou compilar, vou seguir a sugestão do Hélio aqui, tá? Eu vou pegar as questões, depois eu vou bater bola contigo aí, Glauber, para a gente ou continuar numa outra data ou trazer essas respostas, ou até mesmo responder por e-mail, enfim. Nós podemos fazer várias, ou até fazer uma call específica com cada um de vocês que tenham mais questões, tá, pessoal? A gente consegue também fazer essa ação com vocês, tá?